passado é o único lugar que você já conhece. Talvez seja por isso que a incerteza do futuro te assuste tanto. Você tem às vezes uma sensação de que antigamente, quando você era adolescente, as coisas eram mais fáceis. Você chegava da escola, jogava a mochila no chão, almoçava, ainda com a roupa do uniforme, assistia X-Men no SBT, os Simpsons na TV Globinho. Depois a gente pegava uma bolacha e entrava na internet, escutava música no Windows Media Player, conversava com os amiguinhos no MSN, postava fotos legais no Tumblr, no Orkut, no Facebook. Depois a sua mãe brigava com você para fazer tarefa e você nem lembrava que tem prova de matemática no dia seguinte. E quando você lembra, parecia que o mundo ia acabar, que era o fim, porque já estava em cima da hora e você nem tinha parado para estudar ainda. Tudo parecia mais simples, menos complicado, você tinha muito menos responsabilidades. Esse sentimento tem nome, é nostalgia, que significa a dor de querer voltar, um eterno retorno. Hoje parece que a vida não tem o mesmo gosto, o mesmo cheiro, tem uma peça faltando nesse quebra-cabeça, mas será mesmo que antigamente era melhor? Ou nós idealizamos esses momentos? O passado que você se lembra com carinho realmente existiu? Talvez seja a nostalgia que está te impedindo de viver o presente e pensar no seu futuro. Vamos falar mais sobre isso? Meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você olhar ao seu redor, você vai notar que o mercado da nostalgia é muito bem sucedido em nos fazer sentir saudades de outras épocas das nossas vidas. Ao longo dos anos, inúmeros filmes e séries exploram essa temática, mas nem sempre quem consome esse tipo de conteúdo viveu na época dessas produções. A atmosfera traz essa sensação de que o mundo antigamente era melhor, mais confortável, mais seguro, mais simples. Em Stranger Things, por exemplo, eu não vivi nos anos 80, que é quando a série se passa, mas a temática te faz sentir ali um quentinho no peito de quando você era criança e andava para cima e para baixo com a sua bicicletinha. Você chegava da escola e se conectava ali com uma internet que era péssima, muito péssima, lenta, mas era a única maneira de falar com seus amiguinhos. E quando você lembra disso, né, dá uma sensação estranha, uma saudade desse tempo onde as coisas pareciam mais tranquilas. Até as tendências do momento, como por exemplo ficar mais tempo offline, remetem a essa nostalgia. Hoje a geração Z está comprando câmeras cybershot, dumb phones ou celulares de flip, numa tentativa, é claro, de viver mais tempo offline e passar mais tempo lá fora, mas também de trazer de volta um tempo que já passou, mas nos marcou profundamente. Mas afinal, de onde vem esse sentimento de nostalgia? Esse é aquele momento que a gente tem a nossa aula chata de filosofia, então eu sugiro que você pegue o seu café, se ajeite confortavelmente, porque a nossa conversa vai ser longa. A palavra nostalgia tem uma origem até interessante. Ela surgiu no século XVII com o médico suíço Johannes Hofer, combinando dois termos, o nostos, do grego, que significa retorno para casa, e algos, também do grego, que significa dor. Então, nostalgia é literalmente dor de querer voltar. No início, essa sensação era tratada como uma doença, especialmente entre militares, né, soldados e viajantes que passavam muito tempo longe de casa. Hoje, no entanto, esse significado se ampliou. Nostalgia é aquele sentimento agridoce, uma saudade de um tempo passado, muitas vezes idealizado. E entre os filósofos e sociólogos, isso tem ainda um outro tom. O Zygmunt Bauman, por exemplo, associa a nostalgia ao mundo contemporâneo. Para ele, nós vivemos em uma modernidade líquida, instável, que tudo muda rápido demais. Nesse contexto, o passado ganha um brilho especial. Não necessariamente porque foi melhor, mas porque ele parecia mais sólido, mais consistente do que o presente. A historiadora e teórica Svetlana Boym faz uma distinção muito útil sobre esse tema. Ela divide a nostalgia em dois tipos. A primeira delas é a nostalgia restauradora, aquela que quer reconstruir o passado como se fosse possível voltar para ele. E a nostalgia reflexiva, aquela que reconhece que o passado é inalcançável e justamente por isso o contempla com certa melancolia e beleza.
Na filosofia, o termo nostalgia nem sempre aparece de maneira direta, mas está ali presente nas entrelinhas. Martin Heidegger fala sobre o ser no tempo e a forma como o passado estrutura a existência no presente. Já Henry Bergson trabalha a memória como algo vivo, que se mistura com o presente e que ajuda a explicar por que certas lembranças parecem mais intensas do que aquelas que nós estamos vivendo agora. Sabe quando você se lembra de algo que já foi há muitos anos atrás, mas você tem uma lembrança tão vívida daquilo, com tantos detalhes, e você não se lembra nem o que você comeu no café da manhã hoje cedo? Pois é, essa é a memória viva. Mas também existe um olhar muito existencial para isso, é claro. O Marcel Proust, ou Proust, não sei, escritor francês, talvez tenha capturado a nostalgia como poucos. No livro Em Busca do Tempo Perdido, ele mostra como as memórias podem ser acionadas por meio de pequenos gatilhos, como quando você come algo diferente, especial, ou sente um cheiro muito familiar que revela que o passado nunca está totalmente perdido, ele apenas espera ser reencontrado. Além da literatura e do pensamento acadêmico, é claro, a nostalgia é explorada, como eu já citei anteriormente, no cinema e na televisão. No próprio filme Nostalgia, do diretor russo Andrei Tarkovsky, o espectador sente uma atmosfera melancólica, contemplativa, onde o protagonista de início busca a história de outro homem, mas acaba se deparando com as suas próprias memórias, dores e traumas. O filme explora a tensão entre a razão e a fé, o passado e o presente, e o isolamento cultural e espiritual daquela personagem. Já o clássico Conta Comigo, que eu tenho certeza que você deve ter assistido, e se não assistiu, por favor, assista, faça isso por você. É um filme que deixa aquele gosto gostoso, delicioso, de uma saudade da infância, de brincar na rua, de andar de bicicleta e ouvir uma bronca da sua mãe quando você chega tarde em casa. Ambientado em 1959, o filme acompanha 4 adolescentes em uma viagem por trilhas e ferrovias para encontrar o corpo de um menino desaparecido. Ao longo do percurso, eles enfrentam medo e descobrem a força da amizade. A narrativa é contada por uma perspectiva de um dos personagens ali, que já é adulto, então ele está lembrando desses momentos e refletindo sobre a transição da infância para a vida adulta e o valor das memórias. Conta Comigo é inspirado no conto The Body, do Stephen King, e é um dos grandes clássicos do cinema e precursor do gênero coming of age, dos filmes que surgem posteriormente. E a nostalgia, como vocês perceberam, nem sempre reflete o mundo como ele realmente era. Em Era Uma Vez na América, o diretor Sergio Leone filma o passado como algo enevoado, sombrio, quase alucinógeno. É uma obra-prima dos gêneros de gangster. O filme é ambientado em Nova York e acompanha a trajetória de David Noodles, interpretado pelo Robert De Niro, e o seu grupo de amigos judeus desde a juventude no Lower East Side, durante a Lei Seca, até a velhice, marcada por culpa e lembranças. A narrativa é não linear, alternando entre diferentes momentos temporais ali de 1920, 1930 e 1960, para construir um retrato melancólico sobre tempo e memória. O filme também é uma ilusão ao sonho americano, onde a violência e a ambição corroem os laços humanos. E uma das minhas séries favoritas de todos os tempos também provoca esse sentimento duvidoso sobre o passado. Em Mad Men, você se depara com o mundo da publicidade de uma Nova York dos anos 60, onde os temas centrais são consumo, identidade, gênero e mudanças sociais. A série se passa na agência fictícia Sterling Cooper, e o foco do programa são as mudanças sociais, políticas e comportamentais dessa época. A década de 1960 foi muito marcada por movimentos feministas, pelos direitos da comunidade queer, mas também pelo fim das leis de segregação racial nos Estados Unidos. É uma narrativa que explora a busca por identidade em um mundo focado em aparência, que discute o papel das mulheres no ambiente corporativo, que fala sobre a exclusão de pessoas negras em cargos de prestígio e questiona o uso do álcool como combustível principal para reuniões de brainstorming destes publicitários da Avenida Madison. A série tem uma estética impecável, um figurino e ambientação absurdos de tão perfeitos, é de chorar de tão belo. Sério, é um absurdo, é impressionante.
Os atores também são excelentes e se encaixam perfeitamente em seus papéis. A série destrói completamente essa noção de que o mundo era melhor antigamente do que o presente. Esses personagens de Mad Men, embora eles sejam lindos, estilosos, inteligentes e sempre impecáveis, carregam dentro de si muitos preconceitos, traições, traumas, medos, mentiras. Então o passado não era melhor. Você que olha para ele de uma forma fragmentada. Tá, mas como podemos lidar com a nostalgia e cultivar uma lembrança saudável do passado? Eu acho que o primeiro passo é notar o quanto você vive preso ao passado. Parece estranho dizer isso, né? Mas existem pessoas que não vivem no presente. Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que se comporta desse jeito. Elas estão constantemente se lembrando daquele casamento que não existe mais, daquela viagem que elas fizeram há 20 anos atrás. São pessoas que torcem o nariz para o novo, onde qualquer nova chance de felicidade parece um erro, algo inadequado. Elas sentem saudade de uma sociedade que não existe mais, se lamentam que antigamente o mundo era melhor, mais justo, mais correto. Dizem que a música era melhor, os filmes eram melhores, mas e o presente? O que é que você faz hoje que molda o presente e o futuro dos seus filhos e netos? Se é que você vai tê-los, não é? Ao encarar o presente como um fracasso, nós deixamos de lado a possibilidade de construir outra realidade. E o segundo passo, eu acredito que é parar de olhar para o passado com as lentes do presente. E muita gente não faz isso. Então, muitas vezes o passado não foi tão bom assim. Você olha para uma situação e se esquece do contexto. Como era sua família naquela época? Como estava o casamento dos seus pais naquele período? Se você era rico ou pobre? O passado é o único lugar que você já conhece. Talvez durante uma crise você tenha medo do que vai acontecer amanhã. Você se apega a memórias de um tempo que já passou. Afinal de contas, é o único lugar seguro que você se lembra, que você sabe que já existiu. Eu me lembro quando eu era criança que eu voltava da escola e via Simpsons na TV Globinho, depois eu assistia X-Men no SBT, e aqueles desenhos e programas da TV Cultura eram tudo muito fantástico, eu amava esses momentos. Depois que eu fazia a tarefa e dedicava um pouco do meu tempo para leitura, porque a minha avó ficava muito em cima de mim quanto a esse assunto, eu finalmente entrava na internet. Eu passava a tarde no Tumblr, vendo vídeos de música no YouTube, da Avril Lavigne, da Hannah Montana, do Kings of Leon, do Nirvana, conversando no MSN. Então, assim, eu sinto falta desses momentos de ficar ansiosa para chegar em casa e me conectar e desconectar quando eu quisesse. Mas, ao mesmo tempo, a internet era discada. Vocês mais velhos que estão aí me assistindo, que estão ali na faixa dos 30 anos como eu, ou mais, vocês se lembram o quanto demorava de carregar? Era péssimo. Na mesma época também meus pais se separaram e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo nas nossas vidas. Na escola eu tinha poucos amigos e os poucos que eu tinha foram para outra escola porque eles passaram numa prova que eu não passei. Então eu fiquei anos praticamente sozinha em uma escola com adolescentes problemáticos e perigosos. Eu já comentei isso aqui no canal, né, que era uma escola muito difícil, uma escola periférica muito difícil, que tinha alunos muito difíceis. Eu só me encontraria com os meus amigos anos depois, nessa outra escola, porque eu fiz a prova de novo, 2 anos depois eu me encontrei com eles, e aí eu finalmente tive a oportunidade de me desenvolver enquanto aluna. Então vocês notam, vocês percebem que o passado pode não ter sido tão legal assim quanto a gente pensa? Eu sinto falta de momentos com a minha família, lá na minha casa, a simplicidade da época, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não voltaria. Quando passamos por uma dificuldade no presente, é natural que nossos olhos se voltem para aquelas situações onde nos sentimos protegidos, seguros e amados. Tá tudo bem você querer voltar para o passado, mas ele é um trem que já passou e você perdeu. O que nos resta são as boas lembranças daquela época. Vocês se sentem nostálgicos? Vocês acreditam que antigamente tudo era mais simples? Vocês desejam voltar para aqueles bons tempos? Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.